O documento Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil, elaborado por José Bonifácio em 1821, marcou o início da política indigenista brasileira, carregada de preconceitos e discriminação, e explica muito o tratamento dado aos nativos do Brasil atual. A intenção era basicamente inserir os indígenas na sociedade brasileira, obrigando-os a viver de acordo com o modo de vida europeu. A proposta de integração social consistia na criação de aldeamentos propiciando a convivência com os não indígenas por meio da abordagem pacífica, sendo a violência prevista apenas em casos extremos. O texto foi aprovado na Constituinte, mas foi excluído da Constituição outorgada em 1824. Dessa forma, não havia nenhuma previsão legal em relação ao tratamento dado aos indígenas, constituindo-os como não cidadãos. Eles apenas foram classificados sob a ótica preconceituosa em civilizados e bravos, ficando a recomendação de criar aldeamentos para esses últimos, no intuito de que adquirissem, entre aspas, os modos necessários ao convívio social. Enquanto isso, protestos contra Dom Pedro I ocorriam em todo o Império, provocados pela dissolução da Assembleia Constituinte em 1823, que desnudou a face autoritária do imperador. As manifestações foram maiores no norte do país. Influenciadas pelos ideais liberais, as províncias dessa região lutavam por maior autonomia, sobretudo em Pernambuco, onde se iniciou um movimento de rebelião após Dom Pedro I demitir o governador da província, o liberal Paz de Andrade. Os pernambucanos se recusaram a aceitar as ordens do imperador e pegaram em armas para questionar a centralização do poder no Rio de Janeiro e defender a formação de uma república federalista. Em 2 de julho de 1824, formou-se a Confederação do Equador, após os revolucionários proclamarem a independência em Pernambuco. A ideia era aderir às províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. O movimento, que contou com imenso apoio popular, chegou a abolir o tráfico de escravizados e a convocar uma Assembleia Constituinte. A revolta foi esmagada pelas forças imperiais em setembro do mesmo ano, determinando o fim da Confederação e a prisão e execução dos líderes do movimento. Outro problema que Dom Pedro I teve de enfrentar foi a Guerra da Cisplatina. A banda oriental do Rio da Prata, território do atual Uruguai, foi tomada pelas tropas de Dom João VI em 1816 e incorporada ao Império do Brasil com a independência, se tornando a província Cisplatina. Não identificados com o restante do Brasil, sobretudo pela língua e o passado colonial, os habitantes passaram a questionar o domínio brasileiro sobre a região. Uma guerra de independência se iniciou em 1825. A revolta foi apoiada pelo governo de Buenos Aires, capital das Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, que estava interessado em anexar a região de posição estratégica e por isso importante para o comércio. Para reagir, o governo de Dom Pedro I tomou empréstimos junto à Inglaterra para financiar tropas mercenárias. Com inúmeros fracassos registrados pelas tropas brasileiras, o Brasil foi derrotado em 1828, sendo obrigado a abrir mão da província. A Inglaterra atuou nas negociações de paz e, interessado em restaurar relações comerciais da região, ajudou o Uruguai a se tornar independente, frustrando os planos de Brasil e de Buenos Aires. A oposição a Dom Pedro I só cresceu desde então. A derrota na Guerra da Cisplatina, além da perda territorial, consumiu imensos recursos humanos e financeiros, ampliando ainda mais a dívida externa do país. Suas atitudes autoritárias, quase absolutistas, eram frequentemente questionadas pela imprensa liberal. Com as eleições para a composição da Câmara, cresceu o número de opositores no parlamento. O governo entra em choque definitivamente com os liberais ao reprimir as comemorações pela queda do absolutista Carlos X na França. A situação ficou ainda pior quando o jornalista Líbero Badaró, ferrenho crítico do imperador, foi assassinado em São Paulo em 1830 e a culpa do fato recaída sobre Dom Pedro I. Aliado a tudo isso, um sentimento anti-lusitano passou a ser alimentado no país, associando os portugueses aos problemas econômicos e ao colonialismo e absolutismo. Na tentativa de agradar a oposição, o imperador instituiu um ministério composto apenas por nascidos no Brasil, o
que não reduziu a pressão. Uma nova troca ministerial, dessa vez colocando pessoas do seu convívio próximo, provocou imensas reações populares, que mais uma vez, mostrando o autoritarismo do imperador, foram reprimidas violentamente. O exército também estava descontente. Além de muitos oficiais ocuparem cargos inferiores aos dos portugueses, as tropas eram mal treinadas e mal armadas. Pesam ainda a baixa remuneração e os castigos físicos, aos quais os soldados eram submetidos, levando muitos deles a aderirem aos movimentos que deveriam sufocar. Diante de todo o clima de insatisfação por todos os lados e isolado politicamente, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831, retornando para Portugal e deixando como herdeiro ao seu cargo seu filho Pedro, na ocasião com apenas 5 anos de idade. Muito bem, termina aqui nossa videoaula, espero que te ajude em seus objetivos, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve, um abraço e até a próxima.